Olá a todos vocês que estão me acompanhando através do meu canal no YouTube. Mais um culto de domingo à noite, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu já quero pedir a Deus que a paz dele, a paz do Senhor esteja com você, esteja na sua casa, no decorrer de toda esta semana que se inicia. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, na parte B, só quero aquela partezinha final. Senhor Jesus disse assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa palavra me anima, essa palavra me dá força, me dá vigor espiritual. Essa palavra é a palavra do nosso Deus. Ele garante: eu estarei com você todos os dias até o final dos tempos. Então isso traz muita paz no meu coração, traz paz e segurança para mim e para você, porque Ele está afirmando que vai estar conosco. Então eu acredito que você tem motivo para adorá-lo e bendizê-lo e para ficar sempre firme na presença dEle, porque Ele está conosco até o final de tudo. Nunca nos abandonará, não nos deixará órfãos aqui, não. Ele está conosco. E porque Ele está conosco, a gente pode crer no amanhã. Ele está vivo. Tenha certeza disto. Vamos orar. Estamos iniciando mais um culto da família, um culto de domingo à noite. Pai, nós queremos render graças a Ti por mais uma semana vitoriosa na Tua presença. Hoje é o primeiro dia da semana, domingo. E nós queremos lhe agradecer e engrandecer Teu nome por Teus feitos maravilhosos em nossas vidas. Agora eu quero lhe oferecer este culto, Senhor. Receba esse culto, em nome de Jesus Cristo, é para a glória do Teu nome. Toma também todos os que estão nos acompanhando através desse canal no YouTube, pela internet, Senhor. Abençoa, meu Deus, os louvores que serão entoados a Ti. Receba os louvores. Toma também a Tua serva que vai ministrar uma palavra aos nossos corações e que em nome de Jesus Cristo a Tua bênção, o Teu poder e a Tua glória seja derramada em cada vida, em cada lar representado que estará aí do outro lado, vendo, ouvindo cada petição aqui. Muito obrigada por Teus feitos, muito obrigada por tudo, meu Senhor. Eu oro a Ti em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e creio na resposta desta oração no nome de Jesus. Amém. Fique agora com o nosso louvor, com o louvor entoado a Deus. Deus abençoe. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou render perante o Teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Com o meu louvor, eu quero Te tocar. Com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Eu vou Te alegrar. Com o meu louvor, quero Te tocar. Com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Te alegrar com
tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Amém, Jesus. Se tentam destruir, Zombando da minha velha fé, tramam contra mim. Querem entulhar meus ossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? Ninguém vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha velha fé, tramam contra mim. Querem entulhar meus ossos, querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? Ninguém vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará.
para sempre exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifique o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, seu nome exaltado para sempre. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifique o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra poder compartilhar a palavra com vocês, realmente um privilégio. E hoje eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho a respeito das duas tempestades que Jesus acalmou. Por isso, o primeiro texto que a gente vai ler está lá em Mateus 8, de 23 a 27, que diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele lhes disse: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O segundo texto se encontra lá em Mateus 14, a partir do versículo 22, que diz: Logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir a fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Se nós analisarmos o Mar da Galileia, na verdade, ele é um grande lago. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E esse lago, ele é cercado por grandes montanhas, as montanhas da Galileia e os montes de Golã. Nos montes da Galileia existe o Monte Hermon, que é um monte muito alto. E esse monte, ele produz um vento, e esse vento vem e toca as águas do Mar da Galileia. E quando esse vento toca, ele cria ondas, ele cria vento e ele cria tempestades com vento. Então isso era uma coisa muito comum de acontecer naquele lugar. E às vezes
aquilo que era sol, aquilo que estava um dia ensolarado, de uma hora para outra, ele se tornava aquela tempestade. E esse era um ambiente que os discípulos estavam acostumados. Era um território deles, era um território de domínio, era aquilo que eles sabiam fazer, eles costumavam a pescar naquele lugar. E nas duas tempestades, eles foram pegos de surpresa e não sabiam como lidar com aquilo. Eles já tinham colocado toda a sua expertise, tudo aquilo que eles sabiam fazer, todo o seu conhecimento, e nada poderia acalmar aquelas tempestades. Às vezes, as tempestades das nossas vidas são assim, tudo está correndo muito bem e de repente o tempo vira. Basta um fato acontecer que mexe com as nossas estruturas, mexe com a nossa vida, tudo vira, tudo fica escuro, tudo fica tenebroso. Ninguém passa incólume pela vida, ninguém passa livre. As tempestades desabam sobre as nossas vidas, querendo nós ou não. Elas são imprevisíveis, elas não marcam a hora de chegar, elas não marcam a data. E muitas vezes nós não sabemos como elas vão chegar na nossa vida, qual é a intensidade e qual é o tempo delas. Elas nos apanham de surpresa e às vezes elas chegam a nos derrubar. E é isso que os discípulos enfrentavam naquele momento, naquele território doméstico que eles estavam. Você já passou por tempestades nas suas vidas? Às vezes, quando pensamos que tudo está bem, o barco começa a balançar e começa tudo de novo. Muitas vezes, a tempestade ela parece que não é administrável, não temos controle sobre ela, mas por mais peritos que nós sejamos em determinadas áreas, parece que o nosso barco vai virar. Parece que o problema ele é grande demais para que a gente possa suportar. Você dá o melhor de si na resolução do problema e ele não se resolve. A situação se agrava e você não tem mais o que fazer. Você às vezes perde a esperança e tudo que parece que vai acontecer é que você vai morrer afogado naquela situação. Mas eu gostaria de analisar com vocês as questões sobre essas tempestades. Antes disso, eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através dessa palavra, traga revelação, traga a palavra rema, aquela palavra capaz de sair da nossa mente, cair no nosso coração e produzir os frutos para qual ela foi enviada, Senhor. Nos transforma com essa palavra, transforma as nossas vidas, o nosso entendimento, o nosso agir, transforma os nossos sentimentos, que nós possamos sentir a Tua presença nessa palavra, em nome de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de trazer a forma de embarque nos barcos nessas duas tempestades. Na primeira tempestade, Jesus entrou no barco com os discípulos. Eles o chamam e entram junto com eles para o barco, para atravessar para o outro lado. Na segunda tempestade, Jesus mandou os discípulos atravessarem para o outro lado e foi orar. E lá de cima, Jesus orava por tudo, orava por seus discípulos e ele estava vendo tudo o que acontecia aqui. E um ponto em comum é que Jesus queria ensinar que eles não estavam sozinhos. Seja ele dentro do barco, ou seja ele orando, intercedendo, ele estava junto. Porque Jesus é onipresente, Deus é um Deus onipresente. Então, seja no barco, ou seja orando no monte, observando o que estava acontecendo, Jesus estava presente. Deus é um Deus onipotente. A palavra de Deus fala, Jesus promete na palavra de Deus que Ele estaria conosco todos os nossos dias, até a consumação do século. E Ele promete ainda que Ele nos deixa um Consolador. O Espírito Santo é conosco em todos os momentos da nossa vida, seja em qual tipo de tempestade nós estivermos enfrentando, qualquer tipo que seja, Jesus é conosco. A segunda coisa, o comportamento de Jesus. Na primeira tempestade, Jesus dormia no barco. Isso não significava que ele não tinha o controle sobre todas as coisas. Apesar dele dormir, a palavra de Deus fala que não dormitará aquele que te guarda. Apesar de parecer que Jesus esteja dormindo em alguma situação na sua vida, apesar de parecer que ele está apático, que ele não está se importando, eu quero te falar que não dormita aquele que te guarda. Ele é soberano. Na segunda tempestade,
Jesus esperou ficar longe. E aí ele vai e anda sobre as águas. É muito interessante se nós formos olhar para os super-heróis. A gente às vezes quer que eles tenham visão de raio-x, que eles voem, que eles têm grandes poderes. E a gente olha para Jesus e ele anda sobre as águas. Nunca ninguém fez isso. Era algo inédito. E Jesus vai e anda sobre o mar. E às vezes nós temos alguns pensamentos confusos. Nós achamos que ele está dormindo. Nós pensamos que ele está fora do nosso barco, que nós estamos sozinhos. Mas eu quero te dizer que ele não é apático. Ele não temia, porque ele sabia quem ele era. E ele mostra que ele tem domínio sobre a terra, sobre os céus e sobre o mar, que ele mesmo criou. Quando Jesus tem o controle sobre tudo, nós não precisamos temer. Jesus pode até não vir no momento que achamos que ele deveria vir. Mas ele vem, porque ele sabe quando nós precisamos dele. Ele sabe o momento certo de chegar. Ele sabe o momento certo de fazer um milagre na sua vida. Ele sabe o momento certo de interferir nas suas tempestades. E aí, nós vemos também a reação dos discípulos. Na primeira tempestade, os discípulos vão acordar Jesus com certo desespero, avisando que eles iam perecer. Tudo estava à deriva, aquelas ondas estavam encobrindo aquele barco, e eles chegam, acordam Jesus e falam assim: se você não fizer nada, nós vamos perecer. Às vezes a gente fica orando, colocando a nossa vida diante de Deus, apresentando as nossas questões diante de Deus, e a gente fala assim: Jesus, acorda, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, está afundando. E na segunda tempestade, eles confundiram Jesus com um fantasma e gritaram de medo. Eu fico imaginando aqueles homens daquela época gritando de medo. Já pensou aquela reação que você tem quando você leva um susto? Você dá um pulo para trás, você grita de medo, às vezes você afina sua voz. A gente não tem como imaginar qual foi o comportamento de cada discípulo, mas eles gritaram de medo, eles se assustaram. Aparentemente, pra gente, parece uma cena engraçada de se imaginar, mas eu fico imaginando o desespero daqueles homens quando viram alguém andar sobre as águas, porque, como eu disse, nunca ninguém tinha feito aquilo, era algo inédito. E o ponto comum nessas duas tempestades, nesse aspecto, é o desespero. As nossas tempestades, elas mostram quem nós somos. Nós não temos uma reação editada, polida, educada muitas vezes. É aquela reação natural que brota lá de dentro, brota do desespero, é o grito do susto. Você já gritou de susto? Quais são as reações que você tem diante das tempestades que se apresentam diante da sua vida? Como você reage? Você chama Jesus de fantasma? Você grita, você chora, você fica desesperado? Em ambas as tempestades, eles ficaram desesperados. Houve gritos, houve clamor. E aí, nós vemos a reação de Jesus. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E mesmo assim, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar e seguiu-se uma grande bonança. Na segunda tempestade, Jesus fala para que eles não temessem. Pedro teve um início de coragem, ele pediu para andar sobre o mar, e Jesus fala: vem, e Pedro começa a andar sobre o mar. E daí ele olha para as ondas, ele olha para o vento, ele começa a afundar, e ele pede socorro para Jesus. E Jesus olha para ele e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus subiu com Pedro para o barco e acalmou a tempestade. E o ponto em comum é isso. E ninguém respondeu. Ambas as tempestades falam da mesma coisa, da pequena fé. E ambas, ele acalma a tempestade. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para tratar o medo e a falta de fé dos discípulos. E aí depois vem o questionamento e a compreensão. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles perguntaram quem é. Eles não sabiam da identidade de Jesus. Eles não sabiam que Jesus era o próprio Deus naquele momento. Eles perguntam: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem?
E na segunda tempestade, os discípulos declaram convictos: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Naqueles momentos, eles entenderam quem era Jesus. Naquele momento, eles entenderam que Jesus era o próprio Deus, capaz de acalmar os ventos, capaz de acalmar as tempestades. Eu quero te falar que Jesus é Deus, que os ventos e o mar me obedecem. É interessante que nesse texto, a primeira vez que os discípulos o adoram como Deus. E Jesus fala assim no meu caminho: sou eu sou. Quem é você? Ele fala assim: sou eu. Eu quero falar que no meio da sua tempestade, Jesus fala para você: sou eu, o eu sou o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Senhor soberano, o seu Pai, que venceu a morte. E Ele venceu a morte. Se Ele não venceu a morte, Ele não vai dar conta de você. Os discípulos, eles não tinham conhecido verdadeiramente ao Senhor anteriormente, mas quando eles respondem essa questão, a gente vê que algo mudou dentro deles. Eles responderam aquela pergunta que eles fazem na primeira tempestade: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? E na segunda tempestade, eles mudaram: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas estava fora do coração dos discípulos. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas ele entrou no coração dos discípulos. A conclusão é que Jesus acalmou a tempestade dentro e fora do barco para mostrar que não há limites do seu poder. E o que você tem pensado no meio da sua tempestade? Que problema é grande demais? Jesus é maior. Que está sozinho? Jesus nunca te deixa só. Se sente medo ou falta de fé? Confie no Senhor. Pergunta o porquê de tudo isso para que reconheça Jesus como Senhor. Quantas tempestades você já passou pela vida? Todas as vezes que você passar por tempestades, deixa Jesus operar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor entre, ó Deus, nas tempestades que as pessoas estejam vivendo, ó Pai. Que o Senhor acalme os ventos, que o Senhor acalme o mar, Pai, porque o Senhor verdadeiramente é o Deus da vida delas. Pai, em nome de Jesus, que elas reconheçam que o Senhor é Deus e que elas adorem o Senhor, porque o Senhor é um Deus que faz milagre, o Senhor é um Deus que traz cura, o Senhor é um Deus que move todas as coisas por amor a cada um. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe agora cada família, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar uma palavra para você que está aí no nosso canal. Deixe seu pedido de oração. Todos vocês que durante o culto pediram, acredite, você vai para o meu caderno de oração. E você vai para as minhas orações ao Deus poderoso, porque as orações são recebidas e ouvidas por Ele. Eu louvo a Deus por este tempo que estamos juntos aqui. E eu quero agora orar por você. Orar pela sua família, orar por cada lar, orar por todas as bênçãos do Senhor que vão ser derramadas sobre a tua vida, porque eu acredito nisto. Pai, nós queremos lhe dar graça por esse culto. Obrigada pelos louvores, Senhor. Obrigada pela palavra que a tua serva ministrou em nossas vidas. Obrigada pelas vidas que nos acompanharam. O Senhor viu aí cada pedido de oração que foi feito durante o decorrer do culto. Eu quero entregar os pedidos do teu povo nas tuas mãos. Eu quero pedir que a tua bênção e a tua vitória venha sobre cada lar. Meu Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor repreenda toda depressão na vida do povo. O Senhor sabe o quanto eu tenho recebido pedidos de pessoas que estão com depressão. Eu peço que o Senhor venha socorrer, que o Senhor venha repreender este mal, Senhor. Eu peço também que o Senhor venha abençoar as famílias que perderam seus entes amados e queridos por causa desta praga. Eu peço também, meu Deus, que o Senhor visite o pessoal da saúde, que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo mal. Eu peço que o Senhor visite os enfermos nessa hora e que haja cura sobre a vida de cada um, porque a tua palavra diz que tu levou sobre ti todas as nossas enfermidades e nós acreditamos na Bíblia. Também quero lhe pedir uma bênção especial no decorrer desta semana, que em nome de
Jesus Cristo, a gente veja da tua glória e do teu poder sobre cada lar. Toma essas pessoas que estão nos ouvindo no Brasil, fora do Brasil, Senhor, e que o Senhor possa nos dar vitória sobre esse vírus, Senhor, que o Senhor possa sanar a terra, sarar a terra, em nome de Jesus. Faz coisas grandes, faz coisas tremendas, porque tu é Deus de grandes coisas e de pequenas coisas. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, esta humanidade. Também te peço que o Senhor venha, meu Deus, falar os corações e a mente daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, Senhor Jesus. Que o Senhor possa se revelar a eles. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo é o que eu peço. Eu peço do teu poder, da tua unção, em nome de Jesus, derramada na vida de cada família aqui. Em nome de Jesus eu oro e lhe agradeço. Amém. Creia que você já recebeu a resposta desta oração. Deus te abençoe e uma semana maravilhosa.